Nosso bom Pai, nós te agradecemos tanto porque tu nos estás a conceder um santo dia em que podemos desfrutar de vida, de saúde e da companhia uns dos outros na tua santa casa. Te pedimos que venhas fazer-te presente nesta hora para que aquilo que vamos dizer e pensar possa ser para a honra e glória do teu nome e para a nossa edificação espiritual. Amém. Que o Espírito do Senhor habite neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Como o Francisco teve a oportunidade de anunciar hoje de manhã, o título do tema de hoje à tarde é O Final do Tempo da Graça e os Justos. E é normal que em tudo aquilo que vamos falar, por vezes, possamos fazer assim umas fugazinhas para o lado para abordar um ou outro assunto que lhe está relacionado. Alguma vez viram este gráfico? Se calhar nunca viram, porque fui eu que o fiz. Mas antigamente, eu digo antigamente, porque parece que há coisas que infelizmente estão a cair em desuso. Havia um livro muito bom que se chamava Preparação para a Crise Final, lembram-se? Não estava tão completo como esse que está aqui, mas tinha muitas das coisas. O que é isto que está aqui? Isto que está aqui é um gráfico, e nós vamos voltar mais à frente, é um gráfico que mostra, a partir de 1844, certo? O que é que vai acontecer até à volta de Jesus e depois da volta de Jesus. Neste momento em que nós estamos aqui, nós estamos nesta fase assim aqui. Ainda não chegamos aqui, mas estamos nesta fase assim aqui. Estamos num momento em que profeticamente o que está a acontecer são estas coisas que vemos aqui em cima, embora possamos dizer que se calhar ainda não todas acontecem com toda a força, muitas delas já acontecem com bastante força, outras começam a acontecer, porque elas não estão aqui por ordem cronológica e algumas delas acontecem simultaneamente. À frente no tempo em que nós estamos, algures há de aparecer uma ordem para a santificação do domingo. Estou a fazer apenas um resumo para contextualizar o que vamos falar à frente. Aparecerá uma ordem para santificar o domingo, que representará um sinal para abandono das grandes cidades. E neste momento começará uma perseguição para o povo de Deus, dito de outra maneira, para os guardadores do sábado, do sétimo dia. Mais à frente no tempo, não sei quanto, o que é que vai acontecer? Cristo vai terminar o seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial, que determina o fim do tempo da graça. E que é um momento em que os anjos que estão a segurar os ventos, ou seja, estão a impedir uma violência completa no planeta Terra, vão largar as coisas e tudo vai começar a acontecer. Nós não nos apercebemos que isto acontece, mas como vemos que começa, neste momento, começam as pragas a serem derramadas sobre a terra, sobre os ímpios, deduzimos que deve ter terminado o tempo da graça. Como é que temos a certeza que ele terminou? Um pouco à frente no tempo, vai ser promulgado um decreto de morte contra os guardadores do sábado do sétimo dia. E aí teremos a certeza absoluta que algures atrás no tempo terminou o ministério de Jesus, terminou o tempo da graça. Continua a perseguição. E aí, quando isto acontecer, sabemos aquilo que diz o Apocalipse. Quem é justo continua fazendo justiça, quem é injusto continua fazendo injustiça. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido está perdido. Não há necessidade nenhuma de pregação, não há necessidade nenhuma de testemunho, porque já não vai a tempo. Então o que é que acontece? Dá-se a fuga das pequenas cidades, sendo que nesta ocasião já se determina uma data para a execução deste decreto de morte. E aqui começa o chamado tempo da angústia de Jacó, em que essencialmente aquilo que estará na mente dos salvos é: estou eu de bem com Deus, porque agora sei que já não há tempo. Neste dia específico, em que a ordem para matar os guardadores do sábado deveria ser executada, há um livramento da parte de Deus, ao mesmo tempo que continuam aqui estas pragas. Não é o assunto hoje, mas tenho percebido que muitos adventistas defendem o seguinte, muitos estudiosos adventistas defendem o seguinte: as 4 primeiras pragas vão do fim do tempo da graça até ao decreto de morte. As outras 3 vão para a frente no tempo. Alguns têm defendido isto assim, não é o assunto de hoje, é apenas um detalhe. Há alguns aqui neste período, os irmãos estão a ver este tracejado aqui assim. Isto quer dizer que, para já vou dizer isto,
eu não sei quanto tempo é que passa de uma coisa para a outra, certo? Eu não sei quanto tempo é que passa. A seguir vou dizer o contrário, mas vocês vão perceber. Neste período aqui, há uma ressurreição especial, que é aquela que está em Daniel 12 e Apocalipse, Daniel 12, 2 e Apocalipse 14, 13, em que vão ressuscitar alguns grupos de pessoas. Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo no pós-1844 não ressuscitam no dia da volta de Jesus, ressuscitam um bocadinho antes. E ao mesmo tempo, talvez no dia da volta de Jesus, talvez um bocadinho antes, ressuscitam aqueles que o mataram. Porque trataram daquela maneira, agora vão vê-lo vindo em glória e em poder. O Senhor volta, dá-se início ao milénio, aquele período de 1000 anos em que a Terra fica desprovida de vida humana, não fica desprovida de vida, porque o inimigo e os seus adeptos vão ficar cá, mas fica desprovida de vida humana. Depois daquele período, dá-se a terceira vinda de Jesus, em que o Senhor virá fazer o seu último acerto de contas. Isto foi apenas um resumo e tive que introduzir desta maneira para aquilo que vamos ver a seguir. Como eu disse, nós neste momento estamos aqui e aproximamos-nos a passos largos do período em que finalmente terminará o tempo da graça. Sendo que antes disso, há este acontecimento aqui, que é uma ordem legal, vinculativa, para a santificação do domingo como dia santo. E isto que vai acontecer aqui, é um ponto fulcral na história dos acontecimentos finais da Terra. Tanto para o mundo em si, como para a Igreja em particular. Sabem, nós hoje na Igreja já vemos isto. Sacudidura. Já vemos isto. De forma escandalosa. Já vemos isto. Quando aparecer um decreto dominical, então a sacudidura manifestar-se-á de uma forma indiscutível que não passará ao lado de ninguém. Porquê? Porque neste momento os levianos abandonarão a fé e serão substituídos por aqueles que descobriram a verdade acerca do sábado, do sétimo dia. E porquê? Porque faltará pouco tempo, não sei quando, não sei quanto, mas faltará pouco tempo para não haver hipótese para mais ninguém. Vamos ler alguns textos para fundamentar isto que dissemos. Quando Cristo, os textos que eu tenho aqui são todos ou do Espírito de Profecia ou da Bíblia. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faz-se o solene anúncio. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo, seja santificado ainda. Então, o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Esta é uma descrição muito resumida de acontecimentos simultâneos. Quando o Senhor termina a sua obra no lugar santíssimo, que é a verdade presente para este tempo, quando os anjos simbolicamente largam os ventos de destruição e de guerra, e o Espírito do Senhor é retirado da terra. Porquê que é retirado da terra? Porque não há mais ninguém para salvar. Aqueles que estão salvos estarão guardados, não haverá martírio, não quer dizer que não haverá angústia e sofrimento, haverá, mas não haverá martírio, e aqueles que estão perdidos, finalmente, ficarão à total mercê do Senhor que escolheram aqui neste mundo, que, como sabem, é o inimigo de Deus. Quando Jesus deixar o Santíssimo, seu espírito refriador será retirado dos dominadores e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas por conselho e direção de Satanás leis que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. Que é uma expressão que é usada, por exemplo, para o tempo que terminou em 1798, quando foi retirado ao papado o poder que tinha. Agora vejam aqui uma coisa muito interessante. Estes textos que aqui estão, Gênesis 18, 33 e Gênesis 19, 17, refere-se a quando Abraão recebeu 3 visitas especiais. Lembram-se? Lembram-se? Quem é que Abraão recebeu? Jesus e mais? Jesus é identificado como o anjo do Senhor, certo? Então recebeu 3 anjos, certo? Estão a ver? As mensagens dos 3 anjos não são exclusivas dos Adventistas do sétimo dia. Já no tempo de Abraão havia mensagens dos 3 anjos. Qual eram as mensagens para Abraão? É que iria haver uma breve destruição, certo? O Senhor ia acabar com a impiedade, certo?
O que é que o Senhor faria? Selaria, marcaria os seus, retirá-los-ia, colocá-los-ia a salvo e depois destruiria. É ou não é esta parte da mensagem da igreja hoje em dia? Está ou não está o mundo para acabar em breve? O Senhor não vai selar, não vai marcar os seus? E depois o mundo não vai ficar entregue à destruição? Agora vejam, antes disso, antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, o que é que aconteceu? O Senhor retirou-se quando terminou de falar com Abraão. E os anjos que foram a Sodoma, tirando-os para fora, o que é que isto quer dizer? O Senhor retira-se e ao mesmo tempo que o Senhor retira, os anjos vão lá buscar os seus. E o resto fica tudo entregue ao príncipe deste mundo, tal e qual aquilo que vai acontecer em breve. Sabem, a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. E para tudo o que é a nossa teologia, para tudo o que é as nossas crenças, nós conseguimos encontrar exemplos na Bíblia que demonstram exatamente isso mesmo. Então, depois o que é que aconteceu? O Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor e acha-se preparado para a obra probante que diante dele está. Quando terminar o tempo da graça, o Senhor não virá logo imediatamente reclamar os seus. Sabem, às vezes nós podemos cair na tendência, se calhar no erro, de, quando nos debruçamos sobre os desígnios de Deus, perguntar muitas vezes, mas porquê? É bom que nós perguntemos isso para saber. Não é bom que nós perguntemos isso para questionar porque é que Deus faz assim. E o que acontece é que depois de terminar o tempo da graça, quando já não há mais nada a fazer por ninguém, seja por salvos, seja perdidos, ainda está algum tempo à frente até à volta de Jesus. Uma das razões que no meu entendimento acontece é esta. Nunca na história da Terra, toda a Terra, de uma forma global, esteve completamente desprovida da presença de Deus. Nunca esteve. Portanto, o diabo é o senhor deste mundo e faz a sua obra, mas em todo o lado o Senhor está lá para o impedir até um certo ponto. Mas neste tempo, o Senhor retira-se completamente e os habitantes da Terra e dos outros mundos testemunharão o que é que acontece quando Deus não está e quando é Satanás o governador de todas as coisas. Esta é uma das razões. Ao mesmo tempo, a proteção do Senhor estará sobre os seus fiéis. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. Necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Portanto, se os irmãos imaginam esse tempo e imaginam coisas terríveis e assombrosas que vão acontecer, o que imaginam é muito mais pequeno, é muito menor do que aquilo que será na realidade. O mundo estará numa convulsão como nunca esteve. Agora vejam só. Noé e sua família não estavam sozinhos em temer e obedecer a Deus. Mas Noé era o mais piedoso e santo de todos sobre a terra. E foi aquele cuja vida Deus preservou para executar a construção da arca e para advertir o mundo de sua condenação por vir. Matusalém, o avô de Noé, viveu até o próprio ano do dilúvio. Houve outros que creram na pregação de Noé e o ajudaram na construção da arca, os quais morreram antes do dilúvio de águas vir sobre a terra. Há aqui dois pormenores interessantes. É que diz que Deus preservou a vida de Noé para executar a construção da arca. Repito, Deus preservou a vida de Noé para executar a construção da arca. Noé era o povo de Deus naquele tempo? Sim? Nós somos o povo de Deus neste tempo? A única razão pela qual Deus ainda nos preserva em vida é para executar a obra para este tempo. Deus não nos mantém em vida porque somos bons.
Somos tão desgraçados como qualquer pecador não adventista, ou somos mais ainda, se calhar. Mais ainda, se calhar. A razão pela qual Deus nos mantém em vida e ainda nos suporta mais um bocadinho é porque Ele precisa que alguém execute a obra. E pede a seu povo para o fazer. Porque já sabem o que é que diz a Bíblia. Se o seu povo não fizer, as pedras fazem. Não há problema nenhum. As pedras fazem. Mas diz aqui algo também interessante que vamos ver já mais a seguir à frente. Muitos morreram antes do dilúvio de águas vir sobre a terra. Tenho aqui um gráfico para verem o seguinte. Tenho aqui, desde Adão até Noé, a primeira grande destruição que houve no mundo. Aliás, esta destruição do tempo de Noé é paralela à destruição que vai haver agora. Porquê? Porque é universal. Já houve muitas destruições, certo? Como Sodoma e Gomorra, mas foi local. O dilúvio não. O dilúvio foi mundial, nível universal, que é o que vai acontecer agora à frente, quando o Senhor vier. E temos aqui os patriarcas, desde Adão até Noé. E aqui temos o tempo de vida de cada um dos patriarcas. Tem aqui os anos, aqui este sinal marca o dilúvio, que foi no ano 1656 depois da criação. Vamos supor que Adão foi criado na primeira sexta-feira do ano 1, na primeira sexta-feira de janeiro do ano 1, sendo que esse ano, o 1 de janeiro, foi um domingo, certo? Que foi o primeiro dia. Adão foi criado nessa primeira sexta-feira do ano 1 e depois vieram os patriarcas todos. Agora vou chamar a vossa atenção para o seguinte. Todos os pais nascem primeiro que os filhos, como é evidente, claro, tem que ser. Todos os pais nascem primeiro que os filhos. Mas todos os filhos aqui estavam a durar um bocadinho mais do que os pais. Há aqui uma exceção, que é o caso de Enoque, porque Enoque não morreu, certo? Por isso não entra nestas contas. Agora, a primeira vez que um filho morreu primeiro do que o seu pai foi com Matusalém, ou Matusala. Matusalém viveu um bocadinho mais do que Lameque, seu filho. Matusalém foi o primeiro patriarca a morrer depois do seu filho. E vocês vão dizer assim, mas Abel morreu primeiro do que Caim, claro. Mas para efeitos da linhagem da qual viria a dar o Senhor, Abel não conta. O que conta é Sete, que foi o substituto. Portanto, Abel não teve tempo de ser um patriarca, infelizmente, porque o seu irmão acabou com ele, como sabem. Voltando ao assunto, Matusalém viveu um bocadinho mais. Sabem que na Bíblia os nomes são muito importantes. Até por isso é que Deus muda o nome muitas vezes. Matusalém, quando a mulher de Enoque deu à luz Matusalém, Enoque, ao dar o nome, estava a fazer uma profecia. Porque Matusalém, no hebraico, quer dizer, quando morrer assim será, ou assim acontecerá. Portanto, 969 anos antes do dilúvio, o Senhor, através de seu grande servo Enoque, deu uma profecia ao mundo que quando ele morresse, algo iria acontecer. Matusalém, como vimos naquele texto de Irmão White, morreu no ano do dilúvio. Agora, de acordo com o livro do Jubileu, que é um livro de tradição, história judaica, Matusalém morreu 10 dias antes do dilúvio. Ou seja, 3 dias antes de Noé entrar na arca. Porquê 10 dias? Sabem, biblicamente, 10 representa o mínimo dos mínimos. Então o Senhor permitiu que Matusalém vivesse o máximo possível, para continuar, através do seu nome, a fazer a pregação de que o mundo estava para ser destruído. Quando os irmãos dizem, Noé pregou 120 anos a existência de um dilúvio, a proximidade de um dilúvio. É verdade, mas o Senhor já pregava há muito mais tempo, porque toda a vida de Matusalém era essa pregação. E vejam, como eu estava a dizer, que Matusalém foi o primeiro pai a falecer depois do filho. Porquê? Porque o Senhor preservou a sua vida para efeitos da pregação da mensagem da destruição que viria. O mesmo acontece connosco. Não nos julguemos especiais por aí além, e por isso é que ainda estamos aqui. O Senhor preserva a nossa vida para executarmos a obra que o Senhor tem para este tempo. Agora cada um responda se estamos a ser fiéis ou se não estamos a ser fiéis. Conhecem este senhor? É da história da nossa igreja. Este senhor é Charles Fitch. Charles Fitch era um pregador do Advento, antes de 1844, certo? Era um pregador do Advento. Imagino eu que ele nunca foi guardador do sábado, imagino eu, não tenho a certeza também. Ele era um pregador dinâmico, entusiasmado e muito empenhado na obra. E ele era muito famoso por batizar muita gente. 2 semanas, não sei se foi 10 dias, se foi 2 semanas, à volta disso. Antes de 22 de outubro
Ele estava a fazer uma cerimónia de batismo e foram a um rio batizar algumas pessoas. E era muita gente mesmo. Já estávamos no outono, a água já estava bastante fria e o tempo também. E ele apanhou uma pneumonia e morreu. Poucos dias antes de 22 de outubro de 1844. E ele morreu. No funeral dele, os adventistas daquele tempo, irmãos, não choremos, dentro de poucos dias estaremos novamente na companhia do irmão Fitch. A irmã White diz assim, a irmã White foi levada numa visão a contemplar o lar eterno, e ela diz assim, todos nós fomos debaixo da árvore e sentámos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o Evangelho do Reino, e agora vejam só, e a quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se chegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera quando eles tinham dormido. O que é que a irmã White está aqui a dizer? O Senhor permite que alguns passem para o pó da terra, descansem na sepultura, para os salvar. E vocês dizem assim, e lemos há bocado aquele texto da irmã White, que muitos morreram antes do dilúvio, também, lembram-se? E vocês perguntam assim, será que temos fundamento bíblico para isto? Vou dar-vos um exemplo. Lembram-se da história de Ezequias? O Senhor mandou uma mensagem que Ezequias ia morrer, certo? Ah, mas eu não quero, mas eu queria viver mais, e não é uma boa ideia, e eu quero viver. Ah, não, o Senhor disse que era melhor tu repousar. Não, mas não pode ser, mas eu quero. E o Senhor cedeu. O que é que foram aqueles 15 anos da vida dele? Teve um filho que foi o pior rei que alguma vez existiu. Hoje sabemos, teria sido melhor que Ezequias tivesse repousado naquele tempo que o Senhor disse. E agora aqui uma pergunta que eu não sei responder, que se calhar alguns estão a fazer, que já me fizeram não sei responder. Porquê é que o Senhor permite que alguns repousem e não permite que outros repousem? Eu não sei. Mas durante o milénio há livros que se vão abrir. Portanto, façam por lá estar, que é para ir lá ver a resposta, está bem? Porque eu não sei a resposta a essa pergunta. Façam uma pequena ideia, mas não tenho a resposta neste momento. O Senhor não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Conhece Ele o nosso coração, pois lê os segredos da alma. Ele sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viria caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio e, por isso, muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Essa é outra razão porque deveríamos dizer no fim de nossa fervorosa petição: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Tal súplica jamais será registada no céu como uma oração falta de fé. Sabem qual é um grupo de pessoas? Há um grupo específico de pessoas que de forma particular o Senhor fará repousar antes deste tempo. Sabem qual é? As crianças. As crianças. Nós na nossa igreja agora temos muitas crianças. Não tínhamos, agora temos muitas. E às vezes eu ponho-me a pensar nisto. Não é por falta de aviso, que o Senhor já disse que pode acontecer. A questão é se eu estou preparado ou não estou. E se percebo porque é que isso acontece. A semana passada, há 2 semanas, morreu uma amiga nossa com 30 anos. 30 anos. De acordo com a esperança média de vida, ainda tinha mais 45 pela frente. Mas morreu com 30 anos. O Senhor sabe o que é que faz. Nós não sabemos. O Senhor sabe o que é que faz. E o Senhor terá o cuidado de nos explicar porque é que fez. Também um dia. Agora, qual a atividade do inimigo de Deus neste período? Eu imagino que ele deve andar muito preocupado, com uma azáfama muito grande. Diz o grande enganador: nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. E, finalmente, teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Os observadores do sábado serão um pequeno grupo, serão um remanescente. Não pensemos que será uma grande maioria. Enfim, pelo contrário, a esmagadora maioria serão aqueles com quem Satanás não tem problema nenhum, tudo tranquilo. Só que depois há um pequeno grupo que são os observadores do sábado. Sabem que os observadores do sábado é a classe de pessoas específica que Satanás detesta. Porque os observadores do sábado reconhecem a autoridade de Deus Criador e não reconhecem a autoridade dele. E então, se ele puder eliminar os observadores do sábado, todos na terra reconhecerão a autoridade dele.
Sabem que é por esta razão que durante séculos o catolicismo romano tentou eliminar os que não cediam aos seus ditames, porque assim ficava toda a gente respeitando e reverenciando a sua autoridade. Lembram-se deste texto? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabem, isto é uma declaração de guerra. Além de profecia e tudo mais, é uma declaração de guerra. E o Senhor está a dizer, ok, tu provocaste isto à humanidade, agora tu vais ferir o calcanhar da humanidade, mas o descendente da humanidade, referindo-se ao Messias que viria, de barriga de mulher, irá ferir a tua cabeça, ou seja, irá acabar contigo. E está feita aqui uma declaração de guerra entre Cristo e entre Satanás. Guerra que ainda não acabou. E guerra na qual nós todos estamos envolvidos. De uma maneira ou de outra, mais ou menos, todos estamos envolvidos. A este propósito, lemos assim. Esta profecia sobre a inimizade entre Satanás e Cristo tem longo alcance. Delineia um incessante conflito entre Cristo e seus seguidores, Satanás e seus anjos e seres humanos caídos, unidos numa desesperada confederação para desacreditar, ferir, magoar e exterminar os seguidores de Cristo até ao fim do tempo. Qual é o objetivo essencial de Satanás e suas hostes? Acabar com aqueles que não se rendem à sua supremacia. Sabem quando é que isto aconteceu pela primeira vez na história? Quando é que pela primeira vez na história Satanás quis acabar com aqueles que não se rendem à sua supremacia? Caim e Abel. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, acabadinhos de sair do Éden, fresquinhos ali. Um século, 130 anos depois, claro que eles eram adultos, 150, vamos dizer assim, logo depois, aí estava o primeiro registro de Satanás a acabar literalmente mesmo, tirar a vida mesmo, com aqueles que não se submetem ao seu controle. E depois isso aconteceu por toda a história, de uma forma religiosa, de uma forma social e tudo mais. Disseram Caim, lembram-se de Amã? O que é que Amã queria fazer? Acabar com o Mardoqueu. Então, com todos os judeus. Sabem o que é um judeu na Bíblia? Um judeu na Bíblia, dizem Romanos, não é aquele que é na carne, mas aquele que é no espírito. Quando falamos em judeu, não estamos a falar racialmente, mas espiritualmente. Um judeu é um seguidor de Cristo. Certo? Aliás, se forem a João 8, 43 e 44, os judeus raciais diziam, nós somos filhos de Abraão. E o Senhor disse, não, vocês são filhos do diabo. Não são judeus, são filhos do diabo. João 8, 43 e 44. Portanto, se os irmãos acham que nós temos pregações um bocadinho duras na igreja, leiam lá esse capítulo e vejam o Senhor a chamar hipócritas aos líderes da igreja e tudo mais. Certo? Não se assustem, porque é verdade. Agora, o que é que Saulo fazia? De boa fé. Saulo fazia de boa fé. O que é que ele fazia? Acabava com os cristãos, certo? O que é que Nero fazia? Isto não está na Bíblia está as consequências na história. O que é que Nero fazia? Quando os irmãos vão ao Coliseu de Roma, o que é que acontecia lá dentro? Acabava com os cristãos. O que é que o papado romano fez durante séculos e séculos? Acabou com aqueles que não se submetiam. Ou seja, desde o princípio da história até hoje, sempre Satanás teve um grupo para acabar com aqueles, acabar mesmo. Sabem, uma vez, foi o ano passado, lá no Porto, na Alfândega do Porto, houve uma exposição com os instrumentos de tortura da Idade Média. E eu quis ir ver, alguns usados pela Inquisição e tudo mais. Só de ver aquilo, a gente até se assusta. Porque tinha lá o gráfico a explicar como era, a gente até se assusta. A razão para existir a Inquisição, sabem qual era? Acabar com o quê? Com os protestantes. Quem eram os protestantes? Aqueles que punham em causa o papado romano, que é o representante de Satanás aqui na Terra. E o papado romano não fica quieto, vai para acabar com eles também. Há algo que ainda não acabou de tentar fazer hoje. Atenção. E continuará ainda mais. Portanto, sempre isto aconteceu e acontece nos dias de hoje. Infelizmente estamos demasiado distraídos e demasiado levianos e indolentes. E Satanás diz, não preciso ter muito trabalho com eles, deixa-los estar ali como estão. Portanto, todos estes agiram em favor da eliminação do povo de Deus. A Igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por súbditos seus, os habitantes do mundo, adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, ditas protestantes também. Mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Pequeno grupo. Quem são? Os observadores
do sábado, os guardadores do sábado. E não esqueçam, irmãos, pequeno grupo. Ainda ontem, sabem que está a haver a Conferência Geral nos Estados Unidos. E eu estava a assistir ao secretário a apresentar o relatório. Ele estava todo animado a dizer que todos os anos mais de 1 milhão de pessoas se juntam à Igreja Adventista. E eu também fico animado. Eu gostaria que se juntasse muito mais. Fico animado. Não se deixem levar pelos números. Às vezes dentro da igreja nós dizemos coisas como forma de expressão, mas que não são verdade. E eu tenho que ter honestidade suficiente para vos dizer o seguinte: quando nós dizemos, quando estivermos todos no céu, isso não é verdade, não vamos estar todos no céu. Se calhar até cair dentro desta... E eu gostaria que sim, e estou como disse Moisés, salva-os a eles e leva-me a mim. Mas não é verdade isso. Porque apenas um pequeno grupo, mesmo dentro da igreja, é que estará pronto para resistir a Satanás. E infelizmente nós olhamos para a nossa igreja hoje e já vemos isso perfeitamente através dos nossos comportamentos. Se ele, Satanás, os pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava nas nações pagãs para destruírem Israel, assim no futuro próximo ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Satanás influenciava as outras nações para destruir Israel, mas às vezes ele nem precisava fazer isto. Sabem porquê? Porque o povo de Israel, de boa vontade e de livre vontade, ia e copiava aquilo que via nas outras nações. Eles também têm um rei, nós também queremos um rei. Vejam, até Abraão teve 3 ou 4 mulheres. Era vontade de Deus que ele tivesse? Não, copiou um costume dos povos que estavam ao seu lado. Hoje nós copiamos costumes dos povos ao nosso lado? Não. Hoje os adventistas nem frequentam cinemas, nem frequentam outro... Não acontece nada disso. Só para dar um exemplo. Quando é que estas forças entrarão nesta convulsão? Nesta grande confusão a nível mundial? Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos, como já vimos, até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido o juízo divino sobre eles e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. O que é que acontece? Acontece que Satanás tem esta capacidade de provocar o mal e acusar os justos como sendo a razão para a existência desse mal. Sempre aconteceu isso, certo? Sempre aconteceu isso. Neste caso em particular, as pragas começam a ser derramadas sobre a terra. Há uma coisa impressionante. Essas pragas são derramadas sobre os perdidos e não sobre aqueles que estão selados, não sobre aqueles que estão salvos. Mas ainda assim, os perdidos não vão ter inteligência suficiente para dizer: não, alguma coisa estava a acontecer. Então só nos atinge a nós e não atinge aquele grupo que está ali. Isto já aconteceu alguma vez? Já agora, estou a puxar pela vossa mente. Na Bíblia já aconteceu isto? Já aconteceu as pragas caírem sobre alguns e não caírem sobre outros? Onde? No Egito. Certo? Já agora, porquê é que no Egito as pragas não caíram sobre os hebreus? Havia uma? Alguém já disse. Havia uma marca que era o quê? Que era o sangue do cordeiro aspergido de alto a baixo da porta, certo? Sabe o que é que fazia esse sangue? Selava os que estavam dentro de casa. E o anjo, quando passava, via que aqueles estavam selados, continuava a sua obra para o outro lado. No fim dos tempos há um selamento, certo? Qual é a marca dos que estão selados? A guarda do sábado. Certo? A guarda do sábado. Mas Satanás fará com que os seus seguidores, já totalmente sob o seu domínio, digam: estes aqui insistem em guardar o sábado e pela razão de que eles não guardam o domingo, que é o verdadeiro dia da adoração, então Deus manda estas pragas para aqui. Vejam como é que as coisas são apresentadas exatamente ao contrário. As pragas vêm porque estão a guardar o domingo, que eu falo sábado, e eles vão dizer exatamente o contrário. Então o ideal é acabar com este pequeno grupo. Deixem-me dar esta expressão para vocês perceberem a que eu quero chegar. Mais vale acabar com um antes que pareça a nação inteira. Já ouviram isto? Quem é que disse isto? Caifás disse isto. Os líderes da igreja. Mais vale morrer um do que morrer a nação inteira. No fim dos tempos, mais vale morrer estes poucos guardadores do sábado do que morramos todos com estas pragas. Coitados. Não fazem ideia do que estão a dizer, mas a verdade é essa. Cá está. E Caifás,
Um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Nada de novo debaixo do sol. Exatamente o mesmo raciocínio de anteriormente. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Portanto, os dados estarão perfeitamente lançados. Os dados estarão perfeitamente lançados. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. Quando sair este decreto, os salvos saberão que o tempo da graça já terminou. Saberão que já não há hipótese nenhuma. E aqui, clamassem dia e noite por livramento, é clamar ao Senhor, já está tudo decidido, anda a buscar-nos. Anda a buscar-nos, já não vale a pena fazer nada por ninguém, anda a buscar-nos. É este o clamor. Não há orações em favor do outro, nem em favor de si próprio. Não há orações a favor de ninguém aqui. Daniel 3, conta a famosa história, sabem qual é? Sabem, Daniel 3. Qual é a história de Daniel 3? Certo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. O que é que acontece aqui? Acontece aqui que há um símbolo de um culto religioso apóstata. Quem não ceder, o que é que acontece? É atirado para dentro da fornalha. Certo? Mas mais. Temos outro exemplo. Querem ver? 6. Daniel 6, que é que conta? Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real. Já agora, deixem-me parar aqui. Vou fazer uma pergunta. Para os irmãos verem que o Senhor avisa-nos de tanta maneira. Aqui diz assim. Sabem qual é a história de Daniel 6, não é? O rei exigiu que todos adorassem só a ele, ou orassem só a ele. Quem não fizesse isso era atirado para a cova dos leões. Foi enganado, mas foi isso, certo? Agora vejam. Todos os presidentes do reino, os capitães, príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real. O que é que nós sabemos pela profecia que acontecerá assim que a América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte, promulgarem um decreto para guardar o domingo? Todas as nações do mundo, rapidamente? Então o que é que nós temos aqui? Temos todos os presidentes de acordo em promulgar um edito real, que é o que vai acontecer. De acordo em promulgar um edito para santificar o falso sábado, o domingo. E confirmar a proibição de que qualquer que, no espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti ao rei, seja lançado na cova dos leões. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Estamos a falar exatamente de uma coisa que aconteceu com Daniel, semelhante, paralelo, profético, com aquilo que vai acontecer à frente no tempo. Daí a pergunta, como se poderá salvar o povo de Deus? Ou como estar pronto, como estar preparado? Estes poucos remanescentes, estão a ver mais uma vez? Não há grande grupo. Poucos, remanescentes já de si são poucos, que é um resto, certo? Mas diz assim, poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. A irmã White diz, foi-me repetidamente mostrado que é contra a vontade de Deus fazer qualquer provisão para esse tempo. Eu quando era pequeno, os irmãos se calhar também já ouviram isto, quando era pequeno eu ouvia os irmãos a dizerem, o ideal era nós arranjarmos um terreninho isolado, assim lá para os montes, afastado, para quando acontecer estas coisas, nós temos um lugar. Totalmente errado. É muito bom ter um terreno, é muito bom ter um lugar afastado das cidades, é muito bom ter um sítio livre da corrupção moral das cidades, mas não é isso que nos vai salvar neste tempo. Fazem de Deus a sua defesa. Certo? Lembram-se que Elias teve de fugir para o deserto uma vez? Teve de fugir para o deserto. Qual era a comida que havia no deserto? Havia água. Havia lá um ribeiro que passava, que depois até secou. Mas o Senhor providenciou para Elias? Sim? Estamos entendidos? Salmo 46 diz assim, para fundamentar isto que dissemos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na... Há um tempo de angústia a sobrevir sobre os guardadores do sábado? Sim? Deus é o refúgio, fortaleza e socorro no tempo da angústia.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e que os montes se transportem para o meio dos mares. Os montes vão se transportar para o meio dos mares? Sim? Não temeremos. Porquê? Porque fazem de Deus a sua defesa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora leiam este texto que o salmista escreveu séculos antes da vinda de Jesus. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Há pragas que estão a vir sobre a terra? Há pestes que estão a vir sobre a terra? Sim ou não, no futuro? O Senhor te livrará das pestes. Já o salmista dizia isso há muito tempo. E praga alguma chegará à tua tenda. Certo? Aqueles que fazem de Deus a sua defesa. Certo? Se o povo de Deus puser a sua confiança nele e pela fé se apegar ao seu poder, os ardis de Satanás serão frustrados tão evidentemente em nosso tempo como nos dias de Mardoqueu. Conhecem a história de Mardoqueu, não conhecem? Resumindo, Mardoqueu era um fiel servo de Deus. Porquê é que Amã não gostava de Mardoqueu? O que é que toda a gente fazia que Mardoqueu não fazia? Não se curvava diante de Amã. Amã passava e o Mardoqueu dizia, estás bom? Não fazia assim como os outros todos. E o Amã não gostava. E como não gostava, Amã fez aquilo que é a tática de Satanás. Se eles não te podem render subserviência, então acabas com eles. E ele quis acabar com Mardoqueu. Mas não quis acabar apenas com Mardoqueu, quis acabar com quem? Com todos os judeus. Lembrem-se que o judeu não é racial, é espiritual. Tirando algumas evidentes conotações raciais. Mas ele quis acabar com todos os judeus, certo? Esther, capítulo 3, diz assim. E Amã disse ao rei Assuero. E eu vou parar a meio para fazer algumas perguntas. Porque, como eu disse de manhã, todas as histórias da Bíblia são profecias e são tipologias para nós percebermos para a frente. Sabem qual é a característica principal do livro de Esther, já agora? Que muitos até contestam que não devia estar na Bíblia. Não menciona a palavra Deus, nem Senhor, nem nada. Deixem-me dar-vos uma sugestão porque é que o livro de Esther está lá. Diz assim. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino. Hoje em dia, os adventistas estão espalhados pelo mundo inteiro, sim ou não? Cada vez mais. Portanto, estamos a falar aqui da mesma coisa. Os adventistas estão espalhados por todas as províncias, por todos os reinos, certo? Existe, espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Os adventistas têm uma lei diferente de todos os povos? Quando for promulgada a observância do domingo, os adventistas vão ter uma lei diferente? Estamos a falar da mesma coisa? E que não cumpre as leis do rei. Os guardadores do sábado vão se recusar a guardar domingo? Sim. Não vão cumprir as leis do rei deste mundo, correto? Estamos a falar da mesma coisa? Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Finalmente, haverá um decreto de morte contra os guardadores do sábado? Sim? Então esta história é uma profecia daquilo que vai acontecer à frente no tempo. Certo? Decrete que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Uma espécie de suborno para o rei ceder ao pedido. Então chamaram os escrivães do rei, e prestem atenção ao que está sublinhado, mas à frente eu vou detalhar isto. Chamaram os escrivães do rei no primeiro mês do dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo. Portanto, a ordem foi para toda a gente, de forma universal. A cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua. E em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Assuero representa a autoridade, certo? E ele deu essa ordem. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º ou do 10º mês, e que saqueassem os seus bens. É isto que está previsto para os guardadores do sábado? É isto que está previsto para os guardadores do sábado? Uma ordem para os poder matar e um dia específico para o fazer?
Então sentem-se. E saquear os bens. E em todas as províncias... Por isso temos que os gastar antes disso, porque senão serão colocados na obra de Satanás. Também diz isso. Sabem isso, Irmã White diz isso, certo? E em todas as províncias... Aliás, eu ainda hoje de manhã dizia, Noé gastou tudo o que tinha na construção da arca, incluindo os bens materiais. Sabem que a família da Irmã White, o irmão Tiago e a Irmã White, muitas vezes no inverno, tinham de cortar os móveis para queimar a madeira para se aquecer dentro de casa, que não tinham dinheiro, tudo o que tinham. O marido da Irmã White era doente. Acho que isto nos deve envergonhar. Acho que isto nos deve envergonhar. O marido da Irmã White era muito doente e saía de manhã para arranjar um trabalho, o dinheiro que trazia era para mandar imprimir folhetos para fazer a mensagem. Para espalhar a mensagem. Acho que isto nos deve envergonhar um bocadinho. Acho eu. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Sabem o que é isto? Angústia. Há uma angústia anunciada para os guardadores do sábado, sim, com choro, com pranto. Aqui. Aqui. E escreveu-se, em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, cavalgavam, nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para salvar as suas vidas. Há aqui um volte-face. Há aqui um inverter de situação. Porquê? Porque quando pensávamos que os judeus iam ser destruídos, afinal o rei deu uma ordem para eles se defenderem e para encontrarem, sabem o quê? Para se livrarem. Ameaçados de morte e perseguidos, finalmente os guardadores do sábado serão livres, aparecerá um livramento para eles. Então aqui nesta história, o rei está a dar ordem para eles se prepararem para se livrarem. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruir e matar e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que era o dia em que eles deviam ser todos mortos, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. E, no 12º mês, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam daqueles que os odiavam. Então está aqui um volte-face. Um volte-face porquê? Porque fazem de Deus o seu refúgio, fazem de Deus a sua fortaleza, e o Senhor entra em ação para os defender. Agora, vamos colocar esta história em gráfico, certo? E o que é que nós temos? Nós temos uma linha do tempo e vemos, está aqui o fundamento bíblico que nós lemos, e vamos colocar aqui um gráfico. No mês 1, no dia 13, é promulgado um decreto de morte, certo? Esse decreto de morte diz que, algures à frente no tempo, que é no mês 12 e no dia 13, está ali o fundamento bíblico, esse decreto será executado contra os judeus. Não se esqueçam, no fim do tempo, os judeus terão a característica de serem os guardadores do sábado. Isso quer dizer que há aqui um período de... Está correto? Foi aquilo que nós lemos. Está correto. 11 meses. Durante este período de 11 meses, o que é que os judeus fazem? Esther 4.13, aquilo que nós lemos, vestem-se de saco, choram, pranteiam, portanto, estão numa angústia, certo? Agora, neste mesmo dia em que eles deviam ser mortos, o que é que acontece? Eles conquistam, prevalecem sobre os seus carrascos, certo? Ou potenciais carrascos. Ou seja, neste mesmo dia, eles são livres, ou são livrados. Há um livramento em seu favor. Lembram-se deste gráfico? Nós vimos ao princípio. Agora, vamos colocar este gráfico que está aqui, em paralelo, esta é a história específica de Esther, vamos colocar em paralelo com este que está aqui. Pergunta. Existe um decreto de morte aqui?
Sim? Existe na história de Esther um decreto de morte? Existe uma data para a execução do decreto na história de Esther? Existe aqui também. Existe um tempo de angústia na história de Esther? Existe aqui também. Existe um livramento na história de Esther? Existe aqui também. Então vamos tentar colocar as coisas aqui uma em cima da outra. Pode ser? Bom, então vamos lá. No tempo de Esther, quanto tempo passou entre o decreto de morte e a data de execução? 11 meses. Então vamos dizer que ali temos 11 meses, certo? Eu explico já no fim. Vamos dizer que ali temos 11 meses. Isto é interessante saber, porquê? Porque nós podemos imaginar, se a história de Esther tiver o seu cumprimento total no fim dos tempos, e vou já demonstrar isso a seguir, quer dizer que este tempo de angústia, antes da volta do Senhor que aqui está, e entre o decreto de morte e a data de execução, poderá eventualmente demorar 11 meses, e teremos maneira de provar isso. Agora, quero que os irmãos leiam algumas coisas comigo no livro de Apocalipse, que fala sobre a queda da Babilónia e sobre o livramento dos santos. E diz assim: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e os fiéis. Ou seja, Satanás e os seus agentes lutarão contra Cristo e os seus servos. Mas, no fim, Cristo e os seus servos é que prevalecerão, certo? E agora? Portanto, num dia virão as suas pragas. Repito, num dia virão as suas pragas. A morte, o pranto, a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor que a julga. Portanto, nós temos que, num dia, ou seja, em um dia, virão as suas pragas. Voltaremos a isto mais à frente. Agora, outro texto. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilónia, aquela cidade forte, pois numa hora veio o seu juízo. Numa hora veio o juízo sobre Babilónia. Agora, dizendo: ai daquela grande cidade, vamos avançar para o fim, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Um último texto. Lançaram pó sobre as suas cabeças, ai daquela grande cidade. E porquê? Porque numa hora foi assolado. Agora vamos tentar colocar isto em paralelo. Já tínhamos visto que num único dia virão as suas pragas sobre Babilónia. E agora vimos que numa única hora virá o seu juízo, as suas riquezas serão assoladas e ela mesmo será assolada. Portanto, aqui nós temos pragas e temos assolação. Conhecem este princípio dia-ano, certo? Sim? Nós temos um dia que profeticamente representa um ano. Então isso quer dizer que temos 24 horas que representam 360 dias, fazemos tudo por aqui fora, e quer dizer que uma hora representa... Estão a acompanhar o raciocínio ou estou a ser muito rápido? Estou a ser muito rápido. Nós temos um dia que representa um ano. Quer dizer que 24 horas representa 360 dias literais, porque o mês judaico tinha 30 dias. 30 vezes 12, 360. Isso quer dizer que se for desmontar por aqui fora, uma hora profética representa 15 dias literais. E um dia profético representa um ano. Uma hora profética representa 15 dias. Agora voltamos àqueles versículos que nós lemos. Isso quer dizer que numa hora, ou seja, em 15 dias, veio o seu juízo sobre Babilónia, foram assoladas as suas riquezas e ela mesma foi assolada. Onde é que isto pode acontecer aqui? Onde é que podemos colocar isto aqui? Quando é que vem a sua destruição? Precisamente no dia em que Babilónia pensava que iria prevalecer, que é ali. No dia em que Babilónia pensava que ia prevalecer, diz que numa hora ou em 15 dias veio a sua assolação, veio a sua destruição. E nós podemos colocar este tempo aqui, porquê? Porque aqui eles não prevalecem, há um livramento. Qual é o livramento? Para os ímpios é um grande terremoto que abala a terra e que eles não conseguem perceber nada. Para os salvos, ouvem a voz de Deus a dizer o quê? A dizer o dia e a hora da volta de Jesus. E aqui Babilónia é assolada completamente. E aqui as suas riquezas são completamente destruídas. Agora, diz que num ano, virão as suas pragas. Neste gráfico aqui, temos pragas ali? Sim? Então, se num ano virão as suas pragas, eu posso deduzir que, de acordo com a história de Esther,
desde o fim do tempo da graça até à volta de Jesus, que é quando acontece o derramamento das pragas, passa aqui um ano. Se daqui até aqui vai um ano, se daqui até aqui vai 15 dias e se daqui a aqui vai 11 meses, por exclusão de partes, podemos dizer que desde o fim do tempo da graça até ao decreto de morte vão 15 dias. E agora os irmãos estão a dizer assim, mas não estás a fixar datas? E não sabemos nós que depois de 1844 não podemos fixar datas? Podemos, ou melhor, não podemos fixar datas. Só que, se isto se concretizar assim, com este tempo, quando é que nós nos apercebemos disso? Apenas aqui, quando for promulgado o decreto de morte. E como é que nós nos apercebemos? É muito fácil. Quando o decreto de morte for promulgado contra os observadores do sábado, esse mesmo decreto vai dar uma data para ser executada a morte contra os observadores do sábado. Se essa data for 11 meses depois da data do decreto, os irmãos podem ter a certeza que este gráfico está totalmente correto. E aí saberemos o dia da volta de Jesus. Ou o tempo da volta de Jesus. Estaremos a fixar datas, irmãos? Aqui a graça já acabou. Aqui a graça já acabou. Os salvos saberão o dia da volta de Jesus neste dia aqui. Porque neste dia ouvirão a voz do céu anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Isso é uma fixação de data. Porquê que já não é importante isso? Porque já acabou o tempo da graça. E o grande perigo para a fixação de datas é, ainda falta muito tempo para acabar a graça, ainda tenho muito tempo para me salvar. Posso só acrescentar uma coisa? Força. Quando a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe e que Cristo irá como ladrão à meia da noite, está-se a referir também à vinda de Cristo, mas sobretudo ao fecho da porta da graça. Sim. Essa é a data que a gente nunca vai saber quando é que fecha a porta. E de certeza absoluta que Cristo virá como ladrão da noite para os ímpios, para os perdidos. Porque continuarão nos seus afazeres, na medida do possível, não é? Porque a terra já vai estar tão transtornada, enfim. Dependendo daquele livramento, que será na altura em que vamos saber a volta de Cristo, serão apenas os salvos Que o vão ouvir. Certo. O seu cérebro será codificado unicamente nos salvos, porque os outros não vão saber. A voz de Deus. São esses que vão ouvir. Certo. Os outros não vão saber. Não, a voz de Deus que anuncia a hora e o dia da volta de Jesus é percebida pelos salvos. Para o outro é uma trovoada, um barulho que há, porque não tem o discernimento. O cérebro não ficará codificado. Não, exatamente. Certo? E portanto, isto é para fortalecer o quê? Irmãos, reparem. A perseguição que virá será terrível. Pior do que aquilo que podemos imaginar. Temos como nunca houve. E que se estes tempos estiverem corretos, pode demorar 11 meses. Agora digam-me lá. Nós já vimos que é contra a vontade de Deus fazer alguma providência, certo? E já vimos que teremos que fugir para os lugares isolados da terra, aqueles que tiverem a felicidade de não estar presos ou, enfim, já mortos antes do tempo da graça. 11 meses no meio do monte, sem comida, sem abrigo, sem nada. E é por isso que a irmã White diz que precisaremos de uma fé que suporte a fome e o frio. Sabem o que é que Deus promete? Há duas coisas que Deus promete. Sabem o que é que Deus promete para este tempo? Pão e água. Pão e água. Portanto, não evito dizer, já estão a imaginar o que é que eu vou dizer. A reforma da saúde também é para preparar isto. E eu tenho a certeza que os anjos nos vão dar pão integral. Tenho a certeza absoluta. Absoluta. E água limpinha, não é Coca-Cola. Não é Coca-Cola. Sabem, eu quando deixei de comer carne, depois deixei de comer peixe por aí fora, uma coisa que eu me consciencializei rapidamente, porque aprendi daquilo que temos revelado, é que a reforma da saúde é muito mais do que deixar de comer carne e peixe. Uma coisa que eu aprendi, e que a maioria dos adventistas infelizmente pensa erradamente, é a reforma da saúde não é para nós vivermos até aos 120 ou 140 anos. É para preparar a mente de um povo para servir o Senhor e para estar pronto para este tempo. E a reforma da saúde vai muito para além de abandonar a carne e de abandonar o peixe. E porquê? Irmãos, quando chegar a este tempo, o corpo tem que estar preparado. Não vai preparar ali na hora. E é pão e água.
11 meses a pão e água. Tenho a certeza que será a melhor comida de sempre. Tenho a certeza absoluta. Jejum e oração também funciona muito bem. Como é que disse? Jejum e oração. Também. Porque diz a irmã White que teremos que suportar a fome. Exatamente. Mas aqueles que já morreram, que chegou o seu dia, e que comeram peixe e comeram carne, daquele que Deus disse para comer, Sim. a quando da ressurreição vão ser transformados. O corpo. A pessoa vai ser transformada, então vamos falar todos a mesma língua. Portanto, vamos estar aptos para a alimentação daquele tempo. Claro. Deus vai nos transformar. O irmão disse bem. Não tem medo. O irmão disse bem. O irmão disse bem, aqueles que falecerem. Agora, aqueles que estiverem vivos têm que estar preparados para o tempo. Mas esses também vão ser transformados. Sim, mas vão ser transformados aqui. Exatamente. Neste tempo, não. Exatamente. Neste Ali tempo, não. Ali não. Portanto, eu coloco a seta aqui porque apenas e só quando surgir este decreto de morte, e se o decreto de morte der ordem para matar os guardadores do sábado, passado 11 meses, é que teremos a confirmação de que este gráfico e estes tempos aqui estão corretos. Agora, vou sugerir que isto pode ser mesmo assim. Diz a irmã White, as duras experiências que o povo de Deus enfrentaram nos dias de Esther não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a semelhança. Já agora, olhando para quando? Para quando? Quando é que é o fim do tempo? É agora, isto está à nossa frente. A irmã White está a relacionar a experiência de Esther com o tempo em que nós estamos aqui agora. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Depois diz assim: o mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira Igreja, levará no futuro à adoção de uma conduta similar para com os que mantêm a sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. Agora vejam só. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Posso eu dizer que é tudo exatamente igual? Não posso. Mas posso dizer que é muito semelhante àquilo que foi no tempo de Esther. O povo de Deus, nesse tempo, não está todo ele num só lugar. Eles se encontram em grupos diferentes em todas as partes da terra e serão provados individualmente, não em grupos. Cada um terá de resistir à prova por si mesmo. Eu tenho um pastor muito bom, que ele explica muito bem as coisas, eu tenho aprendido muito. Ótimo. Mas tem que decidir por si próprio. Tem que estar preparado por si próprio. O alto dos montes e os desertos, as prisões e condenados à morte, é o prémio daqueles que serão os fiéis guardadores do sábado e servos do Senhor, certo? Ficam assustados? Estou com medo de dizer que sim, não é? Vou dar-vos uma razão para não estarem, posso? Elias e os valdenses fugiram para o alto dos montes e para os desertos? Paulo, Silas e João em Patmos estavam como prisioneiros? Os judeus no tempo de Esther e os hebreus em Babilónia foram condenados à morte? Todos eles prevaleceram. Todos eles prevaleceram. Portanto, irmãos, se estamos aflitos e preocupados, é normal. Agora, estamos aflitos e preocupados, duvidando de Deus, isso já não é normal. Isso já é impreparação para o tempo que vem. Até porque, se estamos fartos deste mundo, porque às vezes parece que não estamos, se estamos fartos deste mundo e queremos o lar eterno, só podemos pedir ao Senhor que isto venha rápido. Porque tem que vir. E que nos prepare, como é evidente, e que nos prepare. A experiência de Jacó, durante aquela noite de luta e angústia, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para este tempo, disse: ouvimos uma voz de temor, mas o que é que dirão os perdidos? Paz e segurança, agora é que estamos bem, não é? Não, ele está a dizer que não é nada disso. Voz de temor, mas não de paz. E às vezes a nossa igreja está em demasiada paz, já repararam? Vou dar-vos um exemplo, não sei se acontece aqui nas Caldas, acontece lá nas igrejas em Gaia, Santa Maria da Feira. Quando a igreja de Canelas, que é a igreja onde eu cresci,
foi estabelecida há 60 anos atrás. Os irmãos para ir à igreja tinham que levar capacete, porque era pedras, era fruta, era tomates, era tudo que lhes atiravam. E depois o padre é que instruía as pessoas a fazer isso também. É verdade. Infelizmente agora não acontece isso. Sabe o que é que acontece em Canelas? A autoridade, a junta de freguesia, até mete placas na rua a indicar onde é a igreja. Santa Maria da Feira também acontece isso. Sabem porquê que acontece isso? Porque nós estamos a fazer o nosso trabalho. Porque se fizéssemos o nosso trabalho, o mundo vinha com chicote, não vinha com placas a anunciar onde é que nós estamos. Mas como não estamos a fazer o nosso trabalho, está tudo muito tranquilo, até nos dão subsídios e tudo, gostam tanto de nós. Irmãos, se pregássemos a nossa mensagem, não gostavam de nós. A nossa mensagem não, a mensagem da Bíblia para este tempo, assim é que é. Não gostavam de nós. E nos perseguiam. Que é o que finalmente vai acontecer aqui com aqueles que insistirem em ser guardadores do sábado. Reparem, eu não estou a sugerir que nós devemos andar em conflito com as autoridades, nem coisa do género. Nem que sejamos aqui uns insurretos, que isso é esses liberais de esquerda que gostam dessas coisas. Não estou a sugerir nada disso. O que estou a dizer é que a razão pela qual não somos perseguidos e afrontados é porque estamos demasiado conformes com aquilo que anda à nossa volta. É por isso. Mas neste tempo não há lugar para conformidade, nem há tempo para conformidade. Já foi tudo isso. Porque se têm tornado macilentes todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Já agora, quando falamos do tempo da angústia, a cidade de Jerusalém uma vez teve um tempo de angústia, não teve? Quando foi o cerco, certo? A angústia é tão grande que, de acordo com Lamentações de Jeremias 4:10, o que é que as mães faziam? Cozinhavam os filhos para os comer. Mas diz a Bíblia, o profeta Jeremias, que aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, que ainda está à nossa frente. Eu não consigo imaginar a coisa mais terrível que as mães cozinharem os filhos para o comer. Mas o que está à frente é pior do que isso. O que está à frente é pior do que isso. E exige uma preparação agora. Eu não conheço nenhum aluno que tenha sucesso preparando-se para o exame no dia do exame. Nenhum. Só se for um sobredotado qualquer que saia fora da norma. Mas não conheço nenhum. Prepara-se antes e durante muito tempo, durante o ano todo, para chegar ao fim e estar pronto para a prova. Já agora não lemos o resto do texto. É o tempo da angústia para Jacó. Vimos ali aquele tempo da angústia para Jacó, certo? Ele, porém, será livrado dela. Se Jacó, lembram-se da história de Jacó? Da história da angústia de Jacó, literal. Lembram-se? Quando ele passou depois naquela noite a lutar contra o anjo. Se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado de obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido a sua oração e misericordiosamente preservado a sua vida. Se naquele momento em que o Senhor se vai encontrar com Jacó, naquela luta durante a noite, se Jacó não se tem arrependido, ou seja, não se preparou antes para se encontrar com o Senhor tinha acabado com ele ali. Aliás, ele estava bem preparado, que se forem ler o comentário da irmã White, ela diz que quando o Senhor se ausentou, Jacó agarrou e disse: não te deixo ir se não me abençoares. E ela diz lá que esse pedido de Jacó partiu de um coração humilde e contrito. Se tivesse partido de arrogância de coração, o Senhor tinha matado Jacó logo na hora. Portanto, irmãos, não se deixem enganar. Ou nos preparamos a tempo, ou o Senhor ganha o direito para acabar connosco quando entender por bem. Os salvos experimentarão a morte? Sim ou não, já agora? Sim e não. Sim e não. E porquê? E porquê? O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Isto é, depois do tempo da graça fechar. Antes do tempo da graça fechar, há salvos que podem ser mártires. Mas depois não. Porquê? Porque o martírio já não adianta de nada, já não serve de testemunho para ninguém. Mas o que é que diz? Não serão abandonados a perecer. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Porque já está, quem é justo já é justo, quem é injusto já é injusto. Agora vejam só este texto que eu fiz referência há bocado. O Senhor tem mostrado repetidamente, que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo da angústia.
É contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo da angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado, estava a dizer há pouco, por eles no campo, no tempo da angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Providência nenhuma. O que temos agora na nossa mão, principalmente bens materiais, é investir agora na obra. Vou contar-vos uma coisa rápida, se me dão licença. Um irmão brasileiro pediu-me, agora a propósito desta encíclica do Papa, recente, ouviram falar da encíclica do Papa? Não. Sim, Sabem que ele propõe o domingo como dia de descanso na encíclica. E ele pediu-me para eu escrever um folheto, A4, para ele imprimir e distribuir lá na cidade dele. E eu escrevi o folheto é sábado e domingo, como é evidente, não é sobre a encíclica do Papa, sábado e domingo. E eu estava a falar com ele, para saber o que é que ele ia fazer. Ele disse, não, há aqui uma pessoa, um empresário que tem muito dinheiro e está tão impressionado com o que está a acontecer no mundo que vai pagar para fazer esses folhetos. É bom fazer muitos. Não, para já não, para já vamos fazer apenas umas centenas de milhares. Para já vamos fazer senhor, muito bem. E eu disse assim, poxa, eu precisava era de um empresário desses aqui. Está-se a rir, já me arranjaram dinheiro para fazer aqui os folhetos também. Agora querem saber o que é engraçado. Esse empresário não é adventista. Não é adventista. Mas conhece a mensagem da igreja e vê as coisas a acontecerem e está tão impressionado que ele mesmo quer avisar os outros o que é que está a acontecer. Mas os adventistas não têm tempo para isso. Os adventistas têm tempo para vir à igreja, marcar o ponto, não é? Marcar o ponto e vão para casa com o dever cumprido, que são grandes adventistas. Avisar os outros, é melhor não, que ainda ficam chateados se a gente disser que o Papa é besta. Já viram como é que nós somos? Depois a Bíblia diz, vocês não precisam de ir fazer a obra, não precisam. Eu mando as pedras e elas vão, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Vi que era contrário... já lemos este texto, agora vamos... Será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo e que não teremos falta nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto, tal e qual fez para Elias. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos como fez com Elias. Vi que havia um tempo de angústia diante de nós e que premente necessidade compelirá o povo de Deus a viver de pão e água. No tempo da angústia, ninguém se afadigará com as mãos. Seus sofrimentos serão mentais. Estou de bem com Deus. Deus proverá alimento para eles. Deus fez isto ao longo do tempo. Lemos aqui, aliás, nem li, mas estava no slide anterior. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Centenas de milhares de pessoas. A roupa não gastou, o calçado não gastou e não faltou comida. E da boa. Que chovia todos os dias pela manhã, todos os dias menos um. Comida pela manhãzinha. De onde é que vinha a comida? Tinham que se afadigar com as suas mãos? Não. O Senhor providenciava. Sabem? Sabe que nós devíamos pensar mais vezes naquilo que Abraão disse a seu filho. Quando ele disse, meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas onde é que está o cordeiro? Meu filho, Deus proverá. Não te preocupes, Deus proverá. E nós estamos demasiado preocupados com aquilo que é responsabilidade de Deus. Não estamos preocupados com a nossa responsabilidade, mas estamos preocupados com a responsabilidade de Deus. E a responsabilidade de Deus é providenciar para nós. Então deixemos que Deus faça isso. Que faz muito melhor do que nós, nunca cometeu erro nenhum e não haverá problema nenhum. Pão e água é tudo o que foi prometido aos remanescentes no tempo de angústia. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Esquecer-se-á o Senhor de seu povo nesta hora de provação? Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Uma vez, houve um servo de Deus, um missionário, que não foi fiel à missão. Não foi fiel à missão. E como não foi fiel à missão, foi literalmente atirado borda fora. E o Senhor providenciou um grande peixe para o engolir. Para quê? Para lhe preservar a vida na sua misericórdia. E dentro do peixe, nas profundezas do mar, o que é que aquele homem faz? Clamou ao Senhor. O Senhor o ouviu? Ouviu. E ao fim de quanto tempo? Porquê 3 dias?
Porque aquela história é profética e o Senhor também teve morto 3 dias nas profundezas da terra. E viveu novamente para fora do peixe. Portanto, não são as profundezas do mar, não é a barriga de um peixe, não é os calabouços que podem interceptar a comunicação entre os fiéis e entre Cristo. Em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável, sem ninguém lhe tocar. Satanás e a sua hoste não os poderá destruir, pois anjos magníficos em poder protegê-los-ão. Sabem o que quer dizer, irmão White, quando as espadas se levantarem contra o povo de Deus? Se desfarão como palha. Se desfarão como palha. Satanás conseguiu impedir que Noé entrasse na arca, conseguiu impedir que Moisés fosse ressuscitado e levado ao céu, conseguiu impedir que Elias fosse arrebatado, conseguiu impedir que os jovens hebreus não se queimassem no fogo, conseguiu impedir que Daniel não fosse comido por leões. Não conseguiu. Sabem, às vezes parece que Satanás prevalece, porque houve muitos servos de Deus que morreram ao longo do tempo. Houve muitos servos de Deus que morreram ao longo do tempo. De acordo com a tradição, todos os discípulos morreram assassinados, menos um, que foi João, que depois foi para Roma e acabou por ficar lá já na sua velhice. E parece que Satanás prevalece. Mas finalmente, quando o Senhor se levantar para fazer justiça sobre a terra, verificar-se-á que em nenhum caso Satanás prevaleceu sobre aqueles que foram fiéis ao Senhor. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas, dizendo: está feito. Quem é que diz está feito? Nesta ocasião, é a primeira vez que ele diz isto? Quando é que Jesus já disse está consumado? Nada de novo debaixo do sol, mais uma vez. Porquê? Porque ele veio a primeira vez para executar o seu ministério terreno de vida, morte e ressurreição em favor da raça humana. E quando ele terminou a sua vida, o que é que ele disse? Está consumado. Está feito. Quando vier a segunda vez para reclamar os seus, o que é que ele vai dizer? Está feito. E sabe quando é que ele diz está feito também? Quando termina a sua obra no ministério, no lugar santíssimo do santuário celestial. Está feito. E quando o Senhor se levanta para dizer alguma coisa, ninguém o pode impedir de cumprir com o seu propósito. Irmãos, há uma coisa que nós devemos atentar com muito cuidado. O Senhor gostaria imensamente de salvar toda a gente. Imensamente, tenho a certeza absoluta. Deve ser um sofrimento indescritível para o coração de Deus haver uma pessoa que se perde. Tanto assim é, sabem que ele, no ajuste de contas com Satanás, a irmã White diz que no fim do milénio, ele olhará para Satanás e dirá: porquê é que me roubaste os súbditos do meu reino? E a irmã White, Satanás ficará a olhar e não conseguirá apresentar uma resposta a essa pergunta. E eu imagino o sofrimento que haverá no coração de Deus por não poder salvar uma pessoa. Mas a sua justiça assim o exige. E devemos ter cuidado, irmãos, porque a maioria do mundo não se vai salvar por sua culpa, não por culpa do Senhor. E a maioria dos adventistas do sétimo dia, de acordo com a Bíblia, não se vai salvar. Não se vai salvar. Podem ler em Jeremias, por exemplo, e em Ezequiel, quando o Senhor vem fazer os seus juízos sobre a igreja, aquilo vai tudo a eito. E uma terça parte é tirada para o fogo, uma terça parte é perseguida à espada, uma terça parte vai com o vento, e sobra apenas um remanescente dentro da igreja. E dentro desse remanescente, o Senhor retira ainda um bocadinho e só esses é que são salvos, dentro da igreja. Tenhamos cuidado. E façamos as reformas, o reavivamento e deixemos de inventar desculpas patetas. Que é o que nós fazemos com muita facilidade. Tipo, como qualquer um diz, eu nunca matei ninguém, nunca fiz mal nenhum. Irmãos, cuidado. O Senhor não pode permitir que uma vírgula de impureza entre no reino dos céus. E se o caráter não for mudado aqui a tempo, o Senhor não pode salvar aquela pessoa. Não pode salvar aquela pessoa. Sabem, houve uma coisa que durante algum tempo me atormentou. Porque eu não consegui encontrar a resposta. E o Senhor, na sua misericórdia, ocultou uma resposta durante muito tempo. Porque
porque eu não estava preparado. Sabe que o Senhor diz, muita coisa teria para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E eu não podia suportar, e era o quê? Eu olhava para a nossa igreja, para mim próprio, e para a nossa igreja, e eu via e vemos comportamentos que a minha pergunta era, se agora, em tempo de paz e de liberdade, nós não conseguimos ser fiéis ao Senhor e somos tão apóstatas, como é que conseguiremos ser quando fomos perseguidos, ameaçados de prisão, ameaçados de morte? E eu não tinha a resposta para esta pergunta. Até que finalmente o Senhor me fez ler na Bíblia, em Espírito de Profecia, e deu uma resposta a essa pergunta. Sabe qual é a resposta? É que quando vier esse tempo, a maior parte dos adventistas abandona as fileiras. Capitula, cede. Então não tem nada que estar preparado, abandona simplesmente. E os poucos que ficam cá dentro, fiéis, vão ser fortalecidos por aqueles que entram ao receber a mensagem. Irmãos, tenham muito cuidado para estar preparados para esse tempo, porque pode ser já amanhã, até pode ser daqui a 3 meses. Até pode ser daqui a 3 meses. Porque este ano vai ser um ano muito importante, vão acontecer coisas impressionantes, espantosas este ano. Tenham cuidado, porque os acontecimentos finais serão rápidos e as coisas se precipitarão de um momento para o outro. Por exemplo, em setembro, o Papa Francisco vai fazer uma visita aos Estados Unidos da América do Norte. Vai à Casa Branca, já outros papas lá foram também. Vai discursar no Congresso americano, que nunca um Papa foi lá discursar, nunca na história. E vai também às Nações Unidas fazer um discurso em que pela primeira vez na história vão estar lá todos os presidentes mundiais a ouvir o que o Papa tem a dizer. Coisa que nunca aconteceu. O que é que ele vai dizer? Esperamos aqui 2 ou 3 mesinhos e já vamos saber. Mas cuidado, as coisas podem se precipitar de um momento para o outro. E se não nos prepararmos a tempo, não nos vamos preparar no dia. Isso é certinho. O que é que acontece neste tempo? Terminando agora este parênteses. As mais orgulhosas cidades da terra são derrubadas ou derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus, que estiver retido em cativeiro por causa da sua fé, é libertado. Irmãos, nós podemos procurar na Bíblia todas as histórias que existem, tudo o que aparece. Nunca um fiel servo de Deus foi defraudado. Pelas nossas próprias ações, pela nossa própria responsabilidade, nós temos problemas. E as coisas não correm bem por nossa culpa. Mas quando somos fiéis ao Senhor, e faço um desafio para vós, procurem a história do povo de Israel no Antigo Testamento. E às vezes o povo prevalecia, estava em grande, e outras vezes estava em cativeiro, estava em baixo. Há apenas uma única razão para isso acontecer. Uma única. Olha, eles eram sempre minoria. Tinham um armamento sempre pior do que os outros. Tipo Davi e Golias, lembram-se? Davi era mais baixo e tinha um armamento pior do que Golias. Quem é que prevaleceu? Davi. Mas era assim o povo de Israel. Só que há apenas um único fator que determina se a casa de Israel prevalece ou se a casa de Israel não prevalece. Sabem qual é? É a fidelidade ao Senhor. Quando são fiéis ao Senhor, prevalecem. Quando não são fiéis ao Senhor, vêm as outras nações, engolem-nos, invadem-nos e nós rapidamente nos corrompemos à semelhança das outras nações. Às vezes o Senhor pode nos dar ordens que nos parecem ridículas. Por exemplo, quando o Eliseu mandou o Naamã mergulhar 7 vezes no... já agora, vou contar-vos uma coisa a propósito dessa história, se me dão licença, porque já estou a terminar. Porque é uma coisa que nos afeta hoje muito. Quando o Eliseu dá ordem ou manda recado para o Naamã mergulhar 7 vezes, não é para mergulhar em qualquer lado. Lembra-se onde é que ele disse para mergulhar? No rio? No Jordão. Que era um rio barrento, não era aquela água limpinha que nós podemos dizer. O que é que o Naamã diz? Então, mas por acaso nem me recebe e tenho que vir aqui? Não havia lá na Síria melhores rios do que este aqui? Mas o Eliseu não muda a sua opinião. Não. É no Rio Jordão. É no Rio Jordão. Ou seja, o que o profeta de Israel estava a dizer é: tem que ser no nosso rio que tens que mergulhar. É no nosso rio que tens que beber. E nós temos a Bíblia e nós temos escritos de Irmão White que são 100.000 páginas e andamos a beber agora no rio dos outros.
E compramos livros que nem para calçar os móveis em casa devíamos ter, sequer. Mas os livros da irmã White não lemos, sabem porquê? Porque os livros da irmã White e a Bíblia é uma faca que vem fundo no coração e rasga até não poder mais. E nós não gostamos disso. Nós gostamos de que, nós somos adventistas do sétimo dia, nós guardamos o sábado, nós guardamos os 10 mandamentos, nós somos o povo de Deus, nós temos a verdade para este tempo. És um pobre, és um cego e és um nu. Irmãos, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Eu não quero dizer acima disso, mas da mesma forma leiam os livros da irmã White, que é a preparação essencial para este tempo. Sabem porque é que surgiu a irmã White? Vejam que 80% do que nós falámos foram textos da irmã White, que eu usei aqui. Sabem, Deus tem um modus operandi e tem uma maneira de funcionar através do Espírito de Profecia. Como vimos, ali no Matusalém e tudo mais, o Espírito de Profecia já existe há muito tempo, não é só de agora, não é? Mas a Bíblia está cheia de profetas, como é evidente. E Deus tem uma maneira de operar. Qual é? Quando Deus quer dar uma profecia, Ele suscita aquilo que se chama o profeta de proclamação. E Ele dá a profecia ao povo. E a profecia permanece. O tempo passa. Quando chega o tempo de se cumprir a profecia, o Senhor suscita sempre aquilo que se chama o profeta de ajuntamento. Que é o profeta que vai recuperar a profecia que estava lá atrás para fazer o povo consciente de que ela está-se a cumprir. Querem um exemplo? No Antigo Testamento, quem era a voz que clamava no deserto? No Antigo Testamento, vocês já estão a responder à pergunta que eu vou fazer a seguir. No Antigo Testamento, quem era a voz que clamava no deserto? Isaías. Isaías anunciava e profetizava a primeira vinda de Jesus? Isaías 53, por exemplo. O meu capítulo favorito do Antigo Testamento. Ele era o profeta de proclamação que viria o Messias, além de outros. O tempo passa e na altura do cumprimento da profecia, vem então o que estavam a dizer. Quem era a outra voz que clamava no deserto? João Batista, que é o profeta de ajuntamento para fazer reviver na mente do povo que a profecia estava para se cumprir e o Messias viria. Certo? Fiz-me entender? A Bíblia tem profecias acerca da segunda vinda de Jesus? Quem é o primeiro profeta na Bíblia a falar sobre a vinda de Jesus? Enoque. Porque Enoque profetizou, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Está a falar da segunda vinda. 54 séculos antes do nosso tempo. Já profetizava acerca da segunda vinda. O Novo Testamento profetiza acerca da segunda vinda? O próprio Jesus profetiza acerca da segunda vinda? Sim. Então, de acordo com o modo de Deus operar, o mais normal seria que no momento do cumprimento dessa profecia, o Senhor suscitasse um profeta para reavivar na mente do povo que a profecia estava para se cumprir. E aí temos a irmã White. Portanto, se os irmãos como adventistas do sétimo dia que são, sendo que o ministério profético é uma das nossas crenças, não sei se sabem isso, mas ainda é, graças a Deus, e oxalá seja. Se os irmãos por algum motivo rejeitam ou negligenciam o ministério profético da irmã White, estão a dar autorização àqueles no tempo de Cristo que rejeitavam e cortavam a cabeça ao João Batista. Irmãos, leiam os escritos da irmã White para este tempo, para se prepararem e para saberem como estar de pé no dia em que o Senhor há de aparecer. E que o Senhor vos abençoe muito nesse propósito. Amém?